Olá, pessoal. Vamos retornar então à nossa disciplina de prótese total. Estamos falando sobre as etapas de confecção da nossa prótese total. Nas últimas aulas, falamos sobre o exame do paciente, sobre a moldagem anatômica e a aula passada falamos da delimitação da área basal. Hoje nós vamos falar sobre a confecção da moldeira individual propriamente dita. Relembrando, etapa número 1 da confecção da nossa prótese total, o exame do paciente, tanto físico como clínico, anamnese, etc. Exame do rebordo, tudo isso. Etapa número 2, a nossa moldagem anatômica com a moldeira para desdentado e com o material alginato. Essa moldagem vai nos dar origem ao modelo anatômico, que sobre ele vamos fazer a nossa moldeira individual. Com esse modelo anatômico em mãos, vamos delimitar a nossa área basal e aí sim confeccionar a moldeira individual. Sobre a moldeira individual, gostaria de ressaltar bastante com vocês que na nossa disciplina de prótese total, nós vamos confeccionar as nossas moldeiras. Mesmo que depois que vocês se formarem, vocês enviarem para um laboratório, para um técnico de prótese fazer essa moldeira individual, nós precisamos saber o real limite desta moldeira. Isto é de extrema importância para que a nossa segunda moldagem, que é a moldagem funcional, seja feita de forma efetiva. Então, para a gente saber se essa moldeira está correta, nós precisamos saber delimitar a área basal e precisamos saber o limite correto da extensão desta moldeira. Por isso que nós, no quinto período, vamos confeccionar as nossas próprias moldeiras. Lembrando, a área basal é a área de contato da prótese com o rebordo, tanto no rebordo superior como no rebordo inferior. A delimitação correta dessa área basal é a peça-chave para a retenção e estabilidade da minha prótese. Falando propriamente dita em moldeira individual, ela vai ser utilizada para a nossa segunda moldagem, que é a moldagem funcional, que nós vamos fazer com um material de moldagem diferente do alginato. Um material de moldagem que tem uma fidelidade de cópia melhor do que o hidrocolóide reversível. Esta moldeira individual, ela é extremamente necessária, porque só com a moldeira individual nós vamos conseguir que o material de moldagem em questão reproduza todos os detalhes anatômicos daquele paciente. E com esta moldeira nós vamos comprimir zonas da prótese total que são compressivas e aliviar zonas da prótese total que são zonas de alívio. E aí sim registrar corretamente a inserção dos músculos com esse material de moldagem. Sobre essas zonas compressivas e zonas de alívio em prótese total, nós vamos falar na nossa próxima videoaula, que serão as zonas de suporte da prótese total. Na maxila e na mandíbula, nós temos essas zonas bem delimitadas, vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, neste momento da confecção da moldeira individual, que só a moldeira individual permite a correta distribuição do material de moldagem nessas zonas específicas. Se eu utilizar uma moldeira de estoque, ela não vai comprimir as zonas de compressão e não vai aliviar as zonas de alívio. Por isso, a importância da nossa moldeira individual. Como que a gente vai fazer a nossa moldeira individual? Existem várias técnicas para que isso aconteça, para que a gente faça essa moldeira individual. Inicialmente, eu preciso do modelo anatômico. Independente da técnica que vai ser utilizada para a confecção da moldeira, o modelo anatômico ele precisa existir, que é o modelo que nós obtivemos a partir do molde realizado com alginato. Então, esse modelo anatômico, nós vamos delimitar a área basal, nós vamos isolar o modelo. O que é isso? Passar um material no modelo que vai isolar, que é um material isolante, que não vai deixar o acrílico grudar no gesso do modelo. Nós vamos fazer a confecção dessa moldeira e aí sim fazer o acabamento dessa moldeira. Independente de qual
técnica que nós vamos utilizar para fazer a moldeira individual, a área basal ela precisa estar delimitada no meu modelo anatômico e o meu modelo isolado. Isolar o modelo significa passar um material no modelo que vai tipo impermeabilizá-lo do contato com a resina acrílica. Então, no nosso caso, perdão, pode ser ou a vaselina ou um produto chamado Ceulac, que eu vou mostrar agora para vocês na imagem. Tanto faz. Eu gosto de utilizar mais esse produto chamado Ceulac, que é um isolante, que ele não é tão gorduroso como a vaselina, mas pode utilizar a vaselina líquida ou a vaselina em pasta sem problema nenhum. Nós vamos precisar de acrílico no quadrinho cinza da direita de vocês, desse isolante, podendo ser o Ceulac ou a vaselina, acrílico incolor. Por que o incolor? Porque nós vamos precisar provar essa moldeira em boca e ver se essa moldeira está pressionando demais alguma área da mucosa. E às vezes tem que fazer o desgaste da moldeira antes de iniciar a moldagem. Vamos precisar de espátulas para acrílico, pincel para fazer o isolamento desse modelo, pote DAP, pote de vidro e placa de vidro, dependendo da técnica que vamos utilizar. Em prótese total, nós temos três técnicas principais para a confecção dessa moldeira individual: a técnica do pó líquido, a técnica da placa de vidro e a técnica da pressão digital. Cada uma delas com sua característica. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês sobre a técnica do pó líquido. O que é isso? Lembrando, toda a técnica, em qualquer que seja a técnica utilizada, eu vou precisar do meu modelo anatômico com a área basal delimitada, riscada em grafite, e esse modelo isolado, já passado o isolante para que a resina acrílica não grude nesse modelo. Essa técnica do pó líquido, na imagem 1, olha só, a gente vai verter o pó da resina acrílica sobre o modelo. Então, nós vamos colocar o pó da resina acrílica em toda a extensão do modelo. Na imagem, estamos simulando um modelo superior. Por cima desse pó, nós vamos gotejar o líquido da resina acrílica, que é o monômero. Não vou entrar em detalhes das propriedades da resina acrílica, suponhando que vocês já tenham esse conhecimento da disciplina de biomateriais. Mas qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição para solucionar as dúvidas que vocês possam ter. Então, na técnica do pó líquido, eu pego o pó, coloco o pó sobre o modelo. Essa técnica, na minha opinião, não é a técnica mais fácil, que eu não acho muito fácil colocar o pó em cima de todo o modelo e depois gotejar o líquido, ó, como na imagem 2 e 3 da tela superior direita de vocês. E aí a gente vai molhando esse pó até, e não tem medida exata, né? A gente vai de acordo com o que a gente vai incorporando todo o pó, todo o líquido, perdão, nesse pó de acrílico. Quando a gente incorpora todo o líquido sobre esse pó, a imagem 4, a gente já vai tirando os excessos com uma espátula. Observem nessa imagem 4 que, por transparência do acrílico incolor, eu consigo ver uma linha acinzentada no modelo, que é a linha que está delimitada a minha área basal. Então, antes do acrílico se polimerizar completamente, eu vou removendo alguns excessos mais grosseiros. Antes desse acrílico polimerizar completamente, eu vou fazer o cabo da minha moldeira. Toda moldeira precisa de um cabo. Se eu não tiver um cabo, na hora de tirar essa moldeira da boca, depois que o material de moldagem tomar presa, fica difícil se eu não tiver o cabo da moldeira. E se eu deixar o acrílico polimerizar todo, eu não consigo fazer que o cabo grude nessa base que foi feita sobre o modelo. Então, quando o acrílico começar a perder o brilho, que é a imagem número 4, que a gente já começa a fazer a retirada dos excessos maiores, eu já faço uma bolinha e vou amassando essa bolinha e grudando esta parte do cabo, que vai ser o cabo,
na minha resina acrílica que está sobre o modelo. E todo esse processo eu vou molhando o dedo no acrílico, no líquido do acrílico, e vou passando sobre o cabo até esse cabo grudar aí nessa base que já havia sido feita. Terminando este processo, a imagem número 6 está a imagem da moldeira, como que ela sai do modelo, né? Com alguns excessos na borda, que depois a gente vai fazer o acabamento. Então, essa é a técnica do pó e líquido. A técnica que a gente joga o pó todo sobre o modelo e vai gotejando o líquido. Na minha opinião, reforço, não é a técnica que eu faço, não é a técnica que eu escolhi. Eu acho ela um pouco mais delicada para fazer. A outra técnica que a gente tem é a técnica da placa de vidro, que utilizamos duas placas de vidro, como na imagem. Em uma placa de vidro, a gente coloca 2 pedaços de cera ou 2 moedas, uma de cada lado, tanto faz. Eu gosto de usar cera porque eu acho a moeda um pouco anti-higiênica, mas é a mesma função. Para que coloco essa cera? Porque eu vou colocar uma placa sobre a outra, como a imagem da esquerda de vocês. E observem na imagem de baixo, ou perdão, da direita de vocês, que eu tenho um espaço, né, que foi conseguido por ter essa cera, esse anteparo aí. A placa de cima, ela não encosta na placa de baixo, fica um espaço de mais ou menos uns 2 milímetros. Então, o que eu vou fazer na técnica da placa de vidro? Eu vou manipular o acrílico em um pote de vidro, diferente da técnica pó e líquido, que eu jogo o pó por cima do modelo e vou gotejando o líquido em cima desse pó. Na técnica da placa de vidro, eu vou colocar o pó e vou colocando, adicionando o líquido, faço essa mistura na imagem número 1. A imagem número 2, quando essa mistura começa a polimerizar, cristalizar seria a palavra certa, eu coloco sobre a placa de vidro que tem o anteparo em cera. Pego a segunda placa de vidro, na imagem número 3, e coloco por cima desta que está com o acrílico. E, observem que vai fazer como se fosse uma folha de acrílico, né? Eu vou apertar, essas placas elas não vão se encostar porque tem um anteparo em cera. E vai ficar, o acrílico vai ficar naquela espessura do espaço entre uma placa e outra, mais ou menos 1,5 milímetro, 2 milímetros. Eu vou pegar este acrílico e vou colocar, né, vai como se fosse, a grosso modo, para vocês entenderem, quando eu remover essa placa de cima, a placa superior, eu vou ter como se fosse uma folha de acrílico. Então, eu vou pegar essa folha de acrílico, né, essa parte de acrílico, e vou colocar sobre o modelo que já está preparado. Olha, o modelo 4 já foi isolado, a gente já fez os alívios em cera, que nós vamos explicar na próxima aula. E a imagem 5 e 6, observem, essa parte de acrílico, que é como se fosse uma folha mesmo de acrílico, a gente vai colocar sobre esse modelo. Vou molhando o meu dedo no líquido de acrílico e vou apoiando no modelo até que fique no formato deste modelo. E aí eu vou ter, vou molhando a espátula e vou fazendo a remoção de alguns excessos. E eu tenho aí a minha moldeira, lembrar de construir o cabo neste momento, quando o acrílico ainda não perdeu todo o seu brilho, porque se eu já coloco no acrílico todo polimerizado, esse cabo não vai grudar. Enfim, a imagem número 8, eu tenho a minha moldeira praticamente pronta. Não é a técnica que eu utilizo também. Por quê? Porque eu acho que nessa metodologia, essa espessura dessa moldeira fica espessa. Como esse acrílico ele precisa ter uma certa espessura para ele se transformar nessa folha, como se fosse uma folha de acrílico, eu não consigo fazer isso muito fino. Então eu levo esse acrílico para o modelo já numa espessura um pouco mais grossa do que eu gosto particularmente, e eu não acho que ela esteja tão justaposta no modelo, apesar de ser uma técnica também utilizada. Eu estou falando
a minha preferência. Então, ah, professora, qual que a gente vai utilizar na clínica? A que vocês se adaptarem melhor, tá? Então, quando a gente chegar na clínica, eu vou fazer questão de fazer várias moldeiras diferentes com as 3 técnicas para vocês entenderem qual que é a dificuldade e a facilidade de cada uma. Eu, particularmente, utilizo a que eu vou falar agora a seguir, mas não está errado fazer nenhuma dessas 2 técnicas. Então, eu falei da técnica do pó e líquido e da técnica da placa de vidro, utilizando as 2 placas e como se a gente estivesse fazendo uma folha em acrílico e repousar sobre o modelo já preparado. Então, a partir do momento que eu tenho a moldeira, que é a imagem 9, né, a moldeira já confeccionada, essa moldeira vai passar pelo acabamento e polimento das bordas. Também não é a técnica que eu utilizo, mas é uma técnica utilizável e pode ser utilizada também na clínica, não tem problema nenhum. A técnica que eu utilizo é a técnica da pressão digital, porque eu acho que a moldeira fica mais adaptada e com uma espessura melhor, mais delicada. E a chance da gente ter uma adaptação nesse rebordo melhor. A gente inicia com a mistura do pó e líquido, como na imagem 1, como, né, mistura num pote de vidro do pó e do líquido. Eu, ao invés de verter essa mistura numa placa de vidro, eu já vou verter essa mistura direto no modelo que já foi marcado a área basal e já foi isolado com o isolante. Então, eu vou verter essa mistura direto sobre o modelo, como na imagem número 2 e na imagem número 3. Para a gente fazer essa técnica, vocês vão ver na prática, que o tempo da gente verter esse acrílico sobre o modelo, ele é um pouco antes do tempo da gente verter o acrílico sobre a placa de vidro. Este acrílico, quando a gente verte direto no modelo, ele precisa estar um pouco mais maleável, mais brilhoso, antes da fase aracnoide da resina acrílica. E aí, no modelo, na foto número 4, a gente já tem toda a extensão do modelo coberto com essa mistura da resina acrílica. E aí a gente vai na técnica da pressão digital. Com o dedo eu vou pressionando e ajustando essa resina acrílica no meu modelo. Por isso que eu consigo ter uma uniformidade melhor e eu consigo ter uma espessura menor desse acrílico. Eu acho que a moldeira dessa forma fica um pouco mais delicada. Então, com o dedo eu vou pressionando essa mistura sobre o modelo. Esse acrílico ele tem um tempo para se polimerizar, né? Acontece toda aquela reação de exotermia, de liberar calor, e com isso eu vou com o dedo controlando essa polimerização e vou deixando a minha moldeira já no formato do meu modelo. Da mesma forma, quando o acrílico começa a sua polimerização, eu já vou removendo os excessos para facilitar. Com uma espátula, eu já vou removendo as bordas. Olha a imagem do centro, do meio. Por transparência, eu vejo a marcação da minha área basal, eu já vou contornando esse acrílico, tirando o excesso da área basal e vou tendo realmente a remoção dos excessos mais grosseiros já com esta espátula. Lembrando, neste momento, quando o acrílico começa a perder o seu brilho, eu vou fazendo a confecção do cabo. Se eu deixar esse acrílico dessa base que está no modelo secar completamente, polimerizar completamente, perder todo o seu brilho, depois esse cabo, essa parte de acrílico que eu vou adicionar aí na frente, não vai fixar no acrílico. Então, eles precisam terminar essa polimerização junta, a parte do cabo e a parte que está sobre o modelo. Observem que quando, olha só, eu já tenho a confecção do cabo, a minha moldeira individual ela já está praticamente pronta. Ela já está no limite da minha área basal, eu quase não tenho excesso, e aí eu tenho realmente, espero a polimerização total desse acrílico. Quando a gente tem, olha só, essa polimerização total, eu tenho a minha moldeira praticamente pronta, né? Lembrando que o limite da minha moldeira individual
é o limite da minha área basal. Então eu vou fazer o recorte desta moldeira exatamente onde está a minha área basal. A moldeira precisa ter uma espessura uniforme em toda a extensão. Toda a extensão precisa ter a espessura do acrílico uniforme. Então, se vocês observarem a foto da esquerda e a foto central, a gente já vê que a moldeira está praticamente pronta, no limite da área basal, mas quando a gente remove do modelo, tem algumas rebarbas ainda em resina acrílica que a gente precisa corrigir. Então, pelo modelo, ó, a gente vai riscando exatamente, agora eu passo, né, onde está o limite da minha área basal marcada no modelo, eu vou transferir essa linha para a moldeira. Eu falei que o limite da minha moldeira individual é igual ao limite da área basal. Então, depois do acrílico totalmente polimerizado, eu vou fazer o acabamento dessa moldeira. Sempre fica uma rebarba, sempre fica uma espículazinha de acrílico. Então, eu vou utilizar brocas e borrachas para resina acrílica e a minha peça reta, a minha peça de mão com meu micromotor. E vou fazer, ó, observem na foto central, na foto do meio, que está em grafite o limite da minha área basal, que estava no modelo. Eu transferi esse limite para a resina acrílica e vou fazer o acabamento, o recorte dessa moldeira de acordo com aquele rebordo que foi feito essa moldeira individual. Essa moldeira individual, ela precisa estar lisinha na borda para não ferir o paciente, para não machucar o paciente. Então, o limite, voltando, o limite da moldeira individual é igual ao limite da área basal. Mesmo que você, depois que formar, não for confeccionar a sua moldeira individual, você precisa saber se ela está correta ou não. Por isso que a gente, no curso, a gente vai aprender a fazer a nossa moldeira individual. Quando a gente receber uma moldeira individual de um laboratório, a gente ter o discernimento de saber se ela está correta, no limite correto ou não. Observe a imagem número 1 e a imagem número 2. São dois rebordos diferentes, com duas moldeiras com a anatomia diferente. O que eu quero dizer com isso? Que a minha moldeira individual, a minha área basal, ela é específica para aquele paciente. Observe a imagem número 1. As bridas, o freio, a altura do fundo de vestíbulo, a altura da borda da moldeira, da imagem número 1 com a imagem número 2, ela é diferente. São moldeiras diferentes, por isso que é específico para cada paciente. As inserções musculares do paciente número 1 são diferentes das inserções musculares do paciente número 2. Então, a gente precisa dar atenção a isso, lembrando que o limite da minha moldeira individual é o limite da minha área basal. A moldeira inferior, a moldeira individual inferior, também é confeccionada da mesma forma, independente da técnica. A gente vai fazer a marcação da área basal no modelo, nós vamos isolar o modelo com Cel-Lac ou vaselina e vamos confeccionar nossa moldeira de acordo com a marcação da área basal, independente se vai ser na técnica do pó líquido, na técnica da placa de vidro ou na técnica da pressão digital. Como eu disse, eu particularmente prefiro a técnica da pressão digital, mas as três técnicas podem ser utilizadas. E aí, depois da nossa moldeira individual pronta, tanto superior como inferior, nós vamos fazer a prova dessa moldeira individual em boca. Por que eu preciso fazer a prova dessa moldeira individual em boca? Falei no primeiro slide que a moldeira individual ela é importante porque ela vai permitir que o material de moldagem faça pressão nas áreas compressivas e vai aliviar as áreas de alívio. Por isso que eu preciso fazer essa prova em boca, para ver se não está pressionando em local errado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essas zonas de pressão e alívio na prótese total. Sobre a nossa moldeira individual, recordando, nós temos três técnicas que podem ser utilizadas. O que é importante que a gente utilize a técnica que a gente vai se adaptar melhor e que a moldeira individual esteja no limite da minha área basal. Cada área basal é diferente para cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma área basal.
Por isso, cada indivíduo terá uma moldeira individual. Na próxima aula, a gente vai falar sobre essas zonas de pressão, compressão e alívio. E a gente se encontra na próxima videoaula. Estou à disposição caso tenha